Buenas, pessoal! Estamos de volta. Meu nome é Rodrigo Pimentel, vocês estão aqui no Paddock RS e hoje eu vou contar uma historinha que fazia tempo que eu estava devendo para vocês. Para quem já sabe, talvez tenha algumas informações que não sabiam e para quem não sabe, vai ficar sabendo a partir de agora. Então nós vamos falar hoje sobre o escudo da Scuderia Ferrari e vamos lá, que agora é história. Bom, mas para a gente começar falando sobre qualquer coisa sobre a Ferrari, nós temos que começar primeiro falando sobre o fundador dela, né? Sobre o fundador da Ferrari. Qualquer coisa que nós formos falar sobre Ferrari, a gente tem que falar sobre ele. Mas eu prometo que vai ser bem rápido, porque afinal de contas, essa é a história do escudo da Ferrari e não a história em si da Ferrari, que vai vir em outro vídeo. Bom, então vamos lá. A gente tem que falar um pouquinho sobre o Enzo Giuseppe Maria Ferrari, que ele está aparecendo agora aqui no card, né? O Enzo Ferrari, né, mais conhecido hoje como Enzo Ferrari, ele nasceu dia 20 de fevereiro de 1898. Ele veio de uma família de carpinteiros, né? O pai dele, a mãe dele eram carpinteiros, né? E os avós, eu acho, inclusive, né? Eu não cheguei nessa parte da árvore genealógica dele. Mas, enfim, eles moravam, eles eram de Módena, ali nos arredores de Bolonha, né? Na Itália, óbvio, né? Mas daí ali diz que foi o primeiro contato que ele teve com o automobilismo. A primeira vez que ele que ele viu um grande prêmio, que ele foi para ver um grande prêmio com a família, né? Que naquela época era moda, né? E que foi vencida pelo piloto Felice Nazzaro, que eu acho que se eu achar a foto dele, eu vou pôr aqui embaixo da do Enzo, tá? Vou pôr a foto do Felice Nazzaro aqui. E essa corrida foi em 1913. Inclusive, décadas depois, o próprio Enzo Ferrari disse que ele não era muito de dar entrevista, né? Vocês sabem disso, né? Mas décadas depois, ele disse que foi por causa desse grande prêmio e por causa dessa corrida que ele foi lá e que ele viu, que ele resolveu ser piloto e se envolver em corridas, em grandes prêmios da Fórmula 1. Mas então vamos lá. Por incrível que pareça, a história do escudo da Ferrari não veio do Enzo, veio desse cara aqui, ó. Desse cara aqui, do Francesco, né? Francesco Baracca. O Francesco Baracca nasceu em 1888 e daí ali, já quando ele já estava adulto, ele se alistou na cavalaria italiana. E depois de longos anos que ele ficou ali na cavalaria italiana, que era o exército italiano, né? Ele prestou serviço ali por muitos anos e tal. E daí depois que ele saiu desse regimento da cavalaria, na verdade, porque ele conheceu a aviação. Então tá, depois que ele conheceu a aviação, ele começou a fazer testes para a Força Aérea Italiana da época, né? Então, em 1912, ele conseguiu a sua primeira licença de voo, que era o brevet da época, ok? E depois ele entrou para a Força Aérea Italiana. E em 1916, ele derrubou o primeiro avião em batalha, se eu não me engano era um avião austríaco, e deu a primeira vitória aérea para a Itália na história. Esse cara aqui, o Francesco Baracca. E depois desse episódio, assim, depois dessa primeira vitória dele, né, que ele teve nos ares da Primeira Guerra Mundial, ele resolveu pintar um cavalo negro rampante na fuselagem do seu avião. E ficou conhecido como o Cavaleiro dos Ares. Mas daí veio aquela história, né? E daí, em 1918, olha só, ele começou... em 1912 ele tirou a licença. Em 1918, eu tô olhando aqui porque eu sou meio ruim de... Eu conheço a história, mas eu sou meio ruim de datas, tá? Em 1918, o Baracca ele já tinha 34 vitórias nos céus da Itália da Primeira Guerra, e daí que ele ficou conhecido como o Cavaleiro dos Ares. Mas ele já tinha pintado o cavalo negro rampante na fuselagem antes, tá? Cavaleiro dos Ares. Mas daí sempre tem aquela coisa, né? Tem o ônus e o bônus de tudo na vida, não adianta reclamar.
em 19 de junho de 1918, apenas aos 30 anos, o Francesco Baraca, ele foi abatido e ali se divulgou e todo mundo falava que ele já era o gênio, que ele era o melhor piloto da aviação, que foi o melhor piloto da aviação italiana, e daí pintou o mito do Cavaleiro dos Ares. Então, 5 anos depois, lá em 1923, no circuito de Sávio, aparece um piloto novato que venceu aquele grande prêmio. Então tá, pessoal, então depois de quase 6 minutos de vídeo, aqui é que vai começar a nossa história do escudo da Escuderia Ferrari. Depois de 5 minutos, a história vai começar agora. Mas, uma pergunta. Quem era esse piloto novato que venceu essa corrida? Quem era? Quem será que era? Esse cara era simplesmente Enzo Ferrari. Enzo Ferrari foi aquele piloto novato que venceu aquele grande prêmio. Então, quem vencesse aquele grande prêmio, o troféu, os prêmios, os louros da vitória, naquela época, seriam entregues pela Condessa Paulina. Vocês não sabem quem é a Condessa Paulina, né? Então eu vou contar para vocês. A Condessa Paulina era a mãe do Baraca, tá? A mãe do Baraca. E daí ela foi até o vencedor e entregou lá o troféu, os prêmios e uma foto do filho dela ao lado do avião que tinha ali aquele cavalo negro rampante pintado na fuselagem do avião. Esta foto aqui, não sei onde eu vou pôr, tá? Porque a do Enzo provavelmente deve estar aqui. A foto do Baraca tá aqui. Então ela entregou essa foto para o Enzo, que foi o vencedor da corrida, né? E disse para ele que se ele pintasse esse cavalo rampante nos carros dele, isso traria muita sorte para ele e ele ganharia várias corridas além dessa. E pensar, né, pessoal, só pensando uma coisa, né, tu imagina se o Enzo não tivesse ganho aquele grande prêmio aquele dia. Talvez essa marca icônica hoje, como a da Ferrari, estaria estampada ou não, né? Talvez o cara dissesse assim, porra, como assim vai me trazer sorte isso se o cara foi abatido, né? Entendeu? Mas talvez a gente não tivesse essa marca tão icônica como é o cavalo rampante da Ferrari. E daí o Enzo foi ali, aceitou de bom grado a foto, claro, obviamente, né? Mas vocês sabiam que não foi de imediato que ele pôs essa foto, o que eu escrevi aqui no meu roteiro, que não foi de imediato que ele pôs esse emblema nos carros. Porque nessa época lá, quando ele venceu essa primeira corrida lá em 1923, ele ainda corria pela Alfa Romeo, tá? E depois, anos depois disso, ele já tinha até parado de correr, quando ele foi convidado para ser gerente de equipe que ele foi convidado para para gerenciar a equipe de corridas da Alfa Romeo. Pois é, acreditem, a Ferrari já foi da Alfa Romeo e tem alguns embrólios aí também, que a Ferrari nunca foi só escuderia Ferrari, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas então, pessoal, só aí, quando o Enzo foi convidado a gerenciar a parte de equipe de corridas da Alfa Romeo, que ele aceitou, obviamente, né? Ele aceitou e fundou a Escuderia Ferrari. Escuderia Ferrari era a divisão, que hoje se diz, né? A divisão de corridas da Alfa Romeo naquela época. E daí, foi lá que ele parou um pouquinho e lembrou da história lá da Condessa lá, que eu não vou lembrar o nome agora, eu já baixei a tela aqui, da Condessa Paulina lá, a mãe do Francesco Baratta. Foi aí que ele lembrou daquela imagem, daquele cavalo rampante, e foi aí que ele resolveu usar nos carros. Eu não sei por que eu tô com Barata na minha cabeça. É Baraca. É Baraca.
Bom, então voltando, né? Voltando. Então o Enzo ele lembrou daquela imagem que ele recebeu, né? Do cavalo negro rampante. Só que ele fez algumas modificações. Ele pegou aquele cavalo, no fundo do cavalo ele pôs a cor amarela, que lembrava da sua terra natal, lá de Módena, né? E em cima, ali na parte de cima do escudo, eu vou pôr aqui agora, então, para ficar mais tranquilo, é o cavalo rampante, do Francesco Baraca. Baraca, agora eu falei certo, tá? O fundo é o amarelo, que lembra a terra natal dele, Módena, e ali em cima as três linhas horizontais, que lembram a bandeira da Itália. Então, até hoje, o escudo da Ferrari ele permanece sem alterações nenhuma. Claro, obviamente, com algumas alterações na tonalidade de cor só, simplesmente isso, né? Porque dependendo da tonalidade de cor do carro, também do vermelho do carro, que isso eu vou explicar em outra ocasião, porque a Ferrari é vermelha. Mas é isso, mas existem duas versões dessa marca da Ferrari, desse escudo da Ferrari. O brasão da Ferrari, que é esse que está aqui em cima, que é simplesmente o cavalo e as letras S e F embaixo de escuderia Ferrari, e o retângulo, que está simplesmente escrito, é simples assim, escrito Ferrari, na parte ali inferior do escudo. Existem só, oficialmente, pela Ferrari, só essas duas versões, o brasão e o retângulo do escudo da Ferrari. Então tá, pessoal, a história tá aí, né? No meu ponto de vista, o que que o Enzo quis passar, né, com esse brasão da Ferrari ali, né? Uma história de bravura, de orgulho por suas raízes e o amor à pátria que ele tinha, né? E cara, a Ferrari tá aí, né? Todo mundo sabe, né? A maior vencedora da história da Fórmula 1 tá desde 1950, né? Ela não participou da primeira prova em Silverstone, ela participou só da próxima em Mônaco, né? Mas isso também é outra história. Mas é a maior vencedora da Fórmula 1, tem 16 campeonatos de construtores, tem uma torcida apaixonada, os tifosi, que eu vou pôr a foto aqui, que eu faço parte. Eu sou, como eu disse antes, né? Eu sempre torci pela Ferrari até na época do Senna, porque é uma equipe realmente, né? Da Fórmula 1. E, cara, depois disso aí, o resto é história. Então tá, pessoal, gostaria de agradecer a todo mundo que ficou comigo até aqui, que espero que tenham gostado das informações. Quem não sabia está sabendo. Quem sabia talvez tenha ficado sabendo de algumas informações que estavam ali sem saber. E quero agradecer muito a todo mundo que vai lá, que comenta, que me segue, que curte. Isso é muito importante para mim, isso é muito importante para o canal. O canal tem que continuar vivo, o Paddock RS tem que continuar vivo. E, cara, eu vejo, já tenho alguns seguidores em alguma plataforma e outros seguidores em outra, só que eu tenho, assim, 3, 4 comentários, 3, 4 curtidas e 100, 200 visualizações. Quem vê, tá, tudo bem, se não gostar, não curte, mas, pô, vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar, isso vai ajudar bastante. Muito obrigado a todos e até a próxima.